Estamos novamente aqui. Pronto, estou de volta, glória a Deus, o pessoal já está voltando tudo. Dá uns 2 minutinhos aí pra galera voltar. Mas a minha mãe, cara, ela falou que a live ela não tem mais esse lance de limite. Daí a Manu falou que para alguns tem, outros não tem também. Então também não sei, cara. Ai, glória a Deus, cara, é verdade, não, tá fluindo, tá bênção demais. E, e vamos esperar um pouquinho, né, ver se o pessoal volta aí. Uhum. E não, mas está sendo bênção, cara, tô recebendo muito aí, tô sendo edificado Amém, pelo que o Senhor cara. está fazendo na sua vida. Tô muito feliz Cara, mesmo. tá sendo uma experiência nova, né? Tipo, eu não sei se eu falei na última vez que eu não tenho costume de fazer live assim, né, cara? Eu não tenho. O Uhum, único costume que eu tenho é de tocar nos turnos, assim, que a gente. Perdão. Porque a gente uhum, faz as lives para as outras pessoas de fora assistirem, né, os turnos de adoração e de intercessão. E eu faço algumas vezes o discipulado que eu faço online também, então daí eu faço na tela, assim, mas é só eu e a pessoa, né? Mas eu não estou muito aham, acostumado, mas está sendo muito bom, cara. Tá sendo uma conversa bem tranquila, cara, bem gostosa de fazer também. É uma coisa que eu acho que também é como se a gente estivesse também num domingo à tarde trocando ideias, né, cara? Eu é acho que é verdade. o tipo de conversa que a gente normalmente teria num domingo, assim, depois do almoço, assim. Então, eu fico bem à vontade em relação a isso, cara. É verdade, que benção, cara, benção demais. Então, vamos dar continuidade. Então, Fechou. é, a gente ia falar sobre oração, né? Eu É. lembro que na outra live você tinha falado algo a respeito da oração relacionada com a volta de Jesus. E eu fiquei Uhum. muito curioso, né, a respeito disso. Aí eu gostaria que falasse um pouco sobre isso aí, Barão. Eu até tenho uma experiência orando a respeito disso, aí Uhum. depois eu vou estar compartilhando também. Legal, legal. Então, cara, na verdade, é, a gente tava conversando, né? Só pra. Não sei se o pessoal quer tá aqui. A maioria da galera que tava aqui tava na outra live também, né? Mas quem é o pessoal que for assistir depois. A gente tava falando um pouco da importância da oração, né, cara? A importância da oração e a importância dela no contexto. A gente falou na outra live da importância dela no contexto da igreja, né? Na igreja localizada numa cidade específica. E o quanto a oração ela tem esse poder e quanto a igreja ela tem esse poder em suas mãos que ela precisa utilizar, né? Nós precisamos utilizar esse poder para transformar a cidade, para transformar a própria igreja também, para a gente poder começar a caminhar de acordo com o que é estabelecido na Bíblia também, né? Uhum. E isso vai muito de encontro, cara, com a escatologia, né? Com o final dos tempos, com as coisas do final do tempo. E por isso que eu falei, né? Que a oração está totalmente ligada também com a volta de Jesus, né? Uhum. Eu acho que foi essa lâmpadazinha que surgiu na sua cabeça, né? Exatamente esse tópico aí que a gente depois trocou uma ideia a respeito sobre e tal. E eu acho, cara, na verdade, eu até separei alguns versículos aqui do lado, cara, às vezes eu vou estar dando uma olhada só para não perder, Uhum. mas eu também não quero estender muito, né, porque também já tá tarde e tal, mas eu acho Uhum. que tem duas questões essenciais, cara, se a gente for parar para ver em relação à oração nos últimos tempos, sabe? A oração agora interferindo nos últimos tempos, sabe? E a primeira coisa é a oração para com o povo judeu, né, mano? Se você for ver em Romanos 11, Romanos 12, eu acho que 11, 12 e 13, alguma coisa desse tipo, ou alguma coisa assim, mas eu sei que o 11 ele fala a respeito dos judeus e fala a respeito de nós como gentios, que somos como, o 11 ele fala, né, nós somos como uma videira, eu acho que é alguma coisa assim, uma oliveira brava, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, a gente dá, só para não errar com ramos bravos, assim, aqui. Quer ver? Ramos naturais. Oliveira, oliveira mesmo. Nós como gentios, somos como oliveiras bravas enxertadas na oliveira verdadeira,
que iniciou com o povo judeu, né? E daí ele começa a falar, tipo assim, que o povo judeu, ele se corrompeu, entre aspas, ele foi cego, para que nós tivéssemos vida, né? Só dando essa contextualizada e tal. E no versículo 15, a gente vê aqui, ó. Não, vamos no 14. Romanos 11, 14. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente olhar para a oração em relação aos últimos dias, sabe? Romanos 11, 14 fala assim: na expectativa, vou colocar no 13 para dar uma contextualizada melhor. Ó. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios e exalto o meu ministério, na expectativa de que de alguma forma possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa reconciliação no mundo, o que será a aceitação senão a vida dentre os mortos, né? Então, a primeira coisa que a gente enxerga é Paulo ele dando uma orientação para os gentios a respeito do tratar com os judeus, né? Ele está falando assim, você está vendo? Eu acho que é bem interessante a gente entender que o Senhor ele é um Deus de aliança, né? Então, o Senhor ele fez várias alianças com o povo durante a história. Então, a gente tem a aliança de Noé, a aliança de Davi, a aliança de Abraão, e nós estamos vivendo na chamada nova aliança. E nessa nova aliança, o Senhor ele nos colocou junto, né? Até então, na aliança de Davi, na aliança ali, o Senhor estava falando com o povo judeu. E nessa nova aliança, que é um outro tópico que tem que ser estudado, né? A questão das alianças durante a história. Mas nessa nova aliança, o Senhor nos colocou também, Ele nos enxertou nessa oliveira, que é Ele, né? E Ele nos colocou como herdeiros e participantes dessa nova aliança também, das recompensas dessa nova aliança. E as alianças do Senhor têm como objetivo trazer de volta aquilo que a gente tinha no Éden, né? Que é o relacionamento com Deus sem o pecado, sem a carnalidade atrapalhando. Então, a gente for ver no meio das histórias, sempre as alianças do Senhor, ela visa isso. E a nova aliança também. Só que a nova aliança ela tem um a mais que ele nos inclui. E daí Paulo, sabendo disso, ele começa a falar a respeito dessa nova aliança e começa a falar também a respeito que nós fomos enxertados. Nós, como ramos bravos, fomos enxertados na oliveira. E ele começa a falar assim, que nós fomos enxertados a fim de instigar ciúmes entre os meus compatriotas, que são os judeus, né? Paulo também judeu, a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa reconciliação do mundo, então a gente entende que a rejeição dos judeus que acabou ocasionando com que várias alianças fossem formadas e essa última aliança, a nova aliança, foi formada. Então foi a partir de uma rejeição dos judeus que nós conseguimos agora ter acesso a ele. Então aqui, porque a rejeição deles significa reconciliação com o mundo, o que será a sua aceitação senão a vida dentre os mortos? Então ele está falando assim, cara, se rejeitando o Senhor, ele nos deu vida, ele deu vida aos gentios para que eles fossem enxertados na videira, quanto mais quando eles se derem conta que eles estavam errados e se arrependerem, quão grande será o que acontecerá na terra de tão grande, que será a vida entre os mortos. E o que é a vida dentre os mortos? É basicamente a vinda de Cristo, né? Então a gente entende aqui que a partir do momento que nós começamos a orar pelos judeus e começamos a ter esse entendimento da aliança do Senhor para nós e da importância de nós orarmos pelo povo de Israel e focado para que os olhos deles sejam abertos, a resposta dessa oração será a conversão deles e a conversão deles será a vinda de Cristo também, entendeu? Esse é o primeiro ponto que é importante a gente entender, que daí é um pouco mais fechado, que é a questão da oração para os judeus, mas ela tem muita importância na vinda de Cristo, porque o Senhor ele tem um cronograma para voltar, né? E beleza, essa parte deu para entender? Essa aqui eu só queria passar acho que gostei muito. Passar um pouquinho mais assim para a gente entender. Mas o ponto principal que eu estava falando quando a gente estava conversando na outra live é a respeito de vamos ler que é Isaías 53. Esse versículo é bem famoso, né? Eu até estou com ele aqui, que ele fala da casa de oração, né? Esse é um versículo que eu acho que muita gente conhece. Isaías 56, 6 e 7 fala assim: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o seu nome e prestar-lhe culto,
todos os que guardam o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegam à minha aliança, esses eu trarei para o meu santo monte e lhe darei a alegria da minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os santos. Então aqui a gente entende, qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver falando muito bolado, você pede para eu repetir, eu repito, tá? Acaba que quando eu começo a falar, eu posso me embolar. Mas aqui a gente está falando, Deus está falando dos estrangeiros e daqueles que guardam o sábado, né? Então a gente tem duas classes aqui, nós gentios, que não guardamos o sábado, que nós somos estrangeiros, e os judeus que guardam o sábado. Então ele está falando que essa casa de oração, primeira de tudo, que a casa dele é chamada casa de oração, e essa casa ela abriga as pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, tá? E a gente enxergando isso, a gente entende que esse versículo ele não é pontual daquele momento. Esse é um plano eterno do Senhor, né? Ele é o plano e uma identidade eterna do Senhor. Então, se você for parar para ver, o plano do Senhor é que os povos eles se reúnam e adorem Ele no lugar de oração, e adorem Ele na casa dele, que é a casa de oração. E a gente sabe que no futuro, quando o Senhor voltar, será estabelecida ali, a gente até entende que será estabelecido um altar de adoração e continuará sendo entregue a Ele louvores, tanto de judeus quanto de gentios, né? Então, basicamente, a gente entende a respeito da casa de oração dessa maneira, que é uma casa de oração. Essa casa de oração, ela não somente diz respeito ao momento presente que a gente tem vivido, mas a casa de oração do Senhor, ela é eterna, ela está desde o plano do Senhor inicial. Então, ela não é uma coisa para a gente fazer somente no momento que nós estamos vivendo aqui, mas nós faremos isso pela eternidade. Então, nós precisamos, é de extrema importância que a gente comece a praticar a oração, a praticar a vida na casa de oração, para que quando nós cheguemos na eternidade, nós estejamos familiarizados com aquilo que vai acontecer na eternidade, que é adorar o Senhor noite e dia, para sempre, com adoração, com louvores, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Que esse versículo que muitas vezes as pessoas usam para casa de oração né, para estabelecer um altar de adoração na terra, que é um versículo para isso mesmo. Mas a gente tem que entender que não é somente para a nossa era, mas é para a era vindoura também. Então a oração ela não estará só presente nessa era, mas na era vindoura, bem como a adoração também. E daí a gente vem para a questão inicial da escatologicamente que a gente está falando. Por que a oração ela vai interferir nos últimos dias, né? Vai interferir e ela vai interferir exatamente, tipo, pontualmente na vinda de Jesus. E a gente vai para Apocalipse 5. Tá dando para entender? Tá. Apocalipse 5, só para dar um contexto, João ele foi levado para um lugar e ele contempla o Senhor lá, né? Depois, no 4 fala a contemplação, que os anjos cantam Santo, 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 dia e noite e tal. Depois ele é levado a outro lugar e ele vê alguém assentado no trono com um livro em forma de rolo e selado com 7 selos, né? E daí decorreu tudo mais e ele percebeu ali no lugar onde ele estava que ninguém era digno de abrir esse livro e romper esses selos, né? E ele chora e tal, mas daí um anjo chega para ele e fala assim, calma. Um ancião consolou ele falando, não chora. O leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Isso tudo está acontecendo cronologicamente, sabe? É uma visão que o João está tendo, mas é uma coisa que está acontecendo. E daí aqui a gente vê no Apocalipse 5:8, que daí depois que ele foi consolado, o cordeiro ele veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e assim que recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um tinha harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo e tal, ele começa a falar. Então, não sei, você, que é o cara que está lendo a Bíblia, do Novo Testamento, né? Está lendo o Novo Testamento várias vezes, então provavelmente você já se deparou bastante com essa passagem, né? Então, não sei se você percebeu, mas os anjos, eles estavam portando
harpas e taças. E essas taças, elas estão cheias do quê? Das orações dos santos, né? E quer ver? Aqui tô pegando aqui. Uhum. Assim que o recebeu, os quatro seres viventes e anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha harpas e taças de ouro cheias de incenso. A taça estava cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, os incensos que enchem essas taças são as orações dos santos. Só que isso a gente tem que olhar cronologicamente em Apocalipse, porque eu acredito que Apocalipse ele segue uma sequência cronológica que vai acontecer, né? E se você for parar para ver, Jesus, ele toma esse livro e que tem o selo, e ele é o único digno de abrir o selo. E a gente vê em Apocalipse que a gente tem 21 juízos do Senhor nesses últimos tempos. A gente tem os selos, as trombetas e os flagelos, né? Então a gente tem 7 selos, 7 trombetas e os 7 flagelos, né? Então a gente entende que quando começou a falar isso, Jesus ele pegou isso e começou a falar dos selos. Ele começou a abrir os selos. E quando ele começa a abrir os selos, começa o processo da vinda de Jesus, né? Então ele começa a abrir o selo, abre o primeiro selo, abre o segundo selo. E quando ele vai abrir o sétimo selo, então ele segue nessa ordem: os selos, as trombetas e os flagelos. E os selos ele abre e não sei se você lembra, mas na sétima trombeta que Jesus ele volta, né? Não é depois dos selos que ele volta, é na sétima trombeta. Então, no último selo que ele abre, antes de começar as trombetas, ele fala que em Apocalipse 8:1, no sétimo selo, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus e por aproximadamente meia hora. Então, observei, isso aqui já é impressionante, né? Quando Jesus abriu o último selo, houve silêncio no céu. Então, imagina, um lugar que constantemente, eternamente há adoração, sempre há movimento, sempre há canções, sempre há alguma coisa sendo cantada, adorada. Nesse momento de tanta importância, esse momento é de tanta importância que o céu, meia hora, ficou em silêncio. Então, observei os 7 anjos que se encontram em pé diante de Deus e foram entregues às 7 trombetas. Então, nesse momento, ficou em silêncio o céu e foi entregue aos anjos as 7 trombetas, já preparando para aquilo que viria, né? Porque depois disso aqui, as 7 trombetas seriam tocadas, né? Uma de cada vez. Aproximou-se outro anjo e se colocou de pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. E adivinha? E a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante de Deus. E da mão do anjo elevou-se para a presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Quando o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes e relâmpagos e um terremoto. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, você consegue entender que as nossas orações hoje na Terra, nossas orações, nossos turnos de intercessão, qualquer oração que a gente faz, sendo individualmente ou coletivamente, eles estão enchendo essas taças. E essas taças, elas estão enchendo, elas estão enchendo, elas estão enchendo, a ponto de quando o Senhor começar a abrir os selos, ele começa a abrir, e no sétimo selo, ele abre, quando ele vai abrir esse sétimo selo, o anjo ele toma um incensário, que provavelmente deve ser muito grande, né? Porque as orações de todos os santos, de toda a história da igreja, ele vem e derrama essa oração dos santos sobre a terra. Então, tipo assim, se você for parar para ver, esses juízos que o Senhor, as trombetas que o Senhor vai liberar, se você for ver, são juízos que são liberados sobre a terra. E então, tipo assim, os juízos que são liberados sobre a terra nos finais dos tempos, eles são resposta da oração dos santos que está sendo derramada, porque precede, a oração dos santos é derramada sobre a terra e vem os juízos do Senhor. Então, isso vem muito de encontro, cara, porque realmente estou estudando sobre as bem-aventuranças e tal, e ele fala sobre fome e sede de justiça, né? As bem-aventuranças é outro tópico também que é grande, muito grande. A gente tem que ter estudo minucioso a respeito disso. Cara, Mas
Quer Que a falar? Alice falou ali, ó. A pastora Alice falou algo ali que eu pensei a mesma coisa. Ó, a importância de orarmos segundo o coração de Deus é enorme. Uhum. Cara, é isso, cara. Porque será que todas as orações estão enchendo esse senso aí? Será que é todas as orações? Será que as nossas orações estão em concordância com a vontade do Senhor? Exato, É um ponto a exato, gente pensar, né? exatamente. E se você for parar para ver, cara, essas orações dos santos, elas muito dizem a respeito também daquilo que foi falado nas bem-aventuranças, que a gente vê as bem-aventuranças, ela tem uma sequência lógica, que Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, né, que você reconhecer que você não é nada diante do Senhor e que você precisa realmente da glória dele, você precisa realmente da presença dele para conseguir viver. Depois, a partir do momento que você entende isso, você vem para aqueles que choram. Então, a partir do momento que você entende que você não é nada, você lamenta espiritualmente isso, você lamenta que você não aguenta mais viver essa vida de pecado. E a partir do momento que você lamenta, você vem para uma vida de mansidão, que daí é a questão de você entender que por você não pode fazer nada, né? A mansidão não é uma pessoa calminha e tal, não, é uma pessoa que entende que ela é justificada pelo Senhor. Então ela tem o poder dela controlado, né? Então, enfim, não vou tentar entrar muito em detalhes a respeito disso. E depois no final não, mas depois da mansidão vem bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Porque eles serão saciados. E a justiça é o quê? É a junção de todas essas outras coisas. É você entender que você não é nada, você lamentar, você entender que você precisa da justiça de Deus, já que você não é nada e que você lamenta por causa disso, você precisa da justiça de Deus para te justificar, porque você é manso e precisa da justiça de Deus. E essa justiça é a justiça tanto a respeito da vida de pecado, quanto uma justiça social também para o mundo. Você entende que o pecado no mundo precisa ser justificado, né? Precisa ser santificado. O mundo ele precisa ser santificado e a justiça ela precisa reinar sobre a terra. E o reino do Senhor é o reino de justiça, né? Então, tipo assim, eu acredito que a oração dos Meu Deus. santos, ela vem muito em relação a isso. A justiça, eu tenho fome e sede de justiça, eu oro por fome e sede de justiça. E essa fome e sede de justiça, ela é respondida através do juízo do Senhor. Então, a partir do momento que essas orações elas são derramadas sobre a terra, vem aí os juízos do Senhor, né? E daí o Senhor fala aqui a, deixa eu ver. Daí ele fala a respeito da primeira trombeta, fala da segunda trombeta, e na sétima trombeta, finalmente, vem a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Sobre a terra e tal. Depois vem os flagelos também. E então a gente entende que você conseguiu entender o porquê que a importância da oração na volta de Cristo. A oração, ela basicamente ela vai chamar os juízos do Senhor que precedem a vida dele. Além da questão dos judeus, né, do entendimento dos judeus, a oração dos santos, tanto pedindo com justiça ou umas orações gerais de todos os santos que passaram sobre a terra, será o estopim, vai ser a chama que vai acender os juízos do Senhor sobre a terra, e a partir depois desses juízos que Jesus verdadeiramente vai voltar para reinar sobre nós, né? Então eu acho que deu, não sei se deu para entender, se tem alguma Cara, questão. assim, cara, o que eu tô pensando é o seguinte, porque assim, se você vai ler as escrituras, você vê que em muitos momentos onde o povo de Deus estava sofrendo por alguma situação e eles estavam clamando, Deus ouviu o clamor do seu povo e respondia com libertação, trazia juízo com aqueles que estavam oprimindo. Uhum. E eu acho que em relação à igreja, o Senhor procura na sua noiva um clamor, sabe? Porque ela não está contente com o ambiente que ela está vivendo. Uhum. Hoje a gente vê um pouco o contrário, as pessoas estão muito apegadas com o mundo. Mas o que o Senhor procura na sua igreja é um desapego pelas coisas deste mundo e uma vontade de estar com Ele, um clamor por estar com Ele. E aí entra a experiência que eu queria compartilhar, né? Uhum. Uma vez eu estava orando pela volta do Senhor, eu falava, Senhor, volta logo, Senhor, porque o mundo tá cruel.
E eu senti o Espírito Santo falar comigo. Foi uma das experiências assim, mais nítidas assim, que eu ouvi a voz do Espírito. E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele fez assim: qual a última expressão da noiva em Cantares? E eu não lembrava do que é que. Qual era a última expressão da noiva no livro de Cantares? Então eu peguei a Bíblia da minha esposa, porque na Bíblia da minha esposa ela vem dividida, assim, a fala do noivo, fala da noiva. E aí no último versículo, a noiva diz assim: vem depressa, meu amado. Então a última expressão da noiva é clamando pela volta do noivo. Então quando eu tive essa experiência, eu entendi que a igreja precisa ter esse clamor pela volta do noivo, porque ela está descontente com as coisas da terra, e ela precisa do Senhor, ela quer estar perto do Senhor, ela tem um anseio pelo Senhor. Então, a gente, como ministro do Evangelho, a gente precisa criar na igreja esse sentimento de querer estar com o Senhor, de falar: Senhor, aqui na terra tá terrível, né? Nós não gostamos do que está acontecendo aqui, queremos estar com o Senhor, nós amamos a justiça, nós amamos a santidade. Então, Senhor, volta, porque nós não queremos estar aqui. Então, quando o Senhor encontrar isso na igreja, e eu acho que o Senhor já está falando aos nossos corações, está nos preparando em relação a isso. E quando começarmos a falar mais sobre isso, preparar a igreja para ter esse sentimento, e olha que a gente falou, né, na primeira parte, de envolver a igreja em um só sentimento, em um só coração. Quando a gente começar a envolver a igreja nesse sentimento de desejo pelo noivo, de que ele venha com justiça, que ele venha, né? O Senhor vai vir. O Senhor vai retornar quando encontrar em nós esse profundo sentimento, esse clamor, né? Fala: não quero nada desse mundo, Senhor. Quero apenas estar contigo. E o Senhor virá. E agora que você me veio falando essas coisas, cara, aí clareou ainda mais aquilo que eu pensava sobre isso. Em relação à questão de cantares que você falou, não sei aonde que está aqui em Apocalipse, mas fala também que o Espírito e a noiva, eles dizem vem, né? Então, para você ver o quanto... não é à toa que a igreja também, junto com o Espírito, diz vem, mas é porque a igreja participa também da vinda de Jesus. Então, faz entendeu? Que tremendo, cara. Que bênção, cara. Isso que você falou aí, cara. Eu estou muito feliz, cara. Amém. Uma felicidade muito grande por ter ouvido isso que você falou, ter escutado isso que você acabou de falar. Que bênção, meu irmão. Que o Senhor continue falando ainda mais. E você explicou muito bem, cara. Ficou muito claro. Que bom, que bom. Normalmente eu me enrolo um pouco, mas que bom que deu para entender. Não. Deu para entender muito bem. E, cara, que bem. Você tem mais alguma coisa para falar a respeito disso? Não, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a partir do momento que a gente entende, né? Você consegue entender os níveis, o quão importante. Cara, eu acho que essas duas lives, assim, além daquilo que a gente falou, a gente consegue entender o quão importante a oração ela é, cara. Tanto para o contexto físico e momentâneo agora da igreja, da igreja local, na cidade, o quanto a oração ela influencia o local onde você está, quanto também para uma questão daquilo que a gente vai viver, porque afinal a gente vive olhando para a nossa esperança. E qual que é a nossa esperança, né? Que Jesus venha. Então, essa nossa esperança, ela também não depende, né? Mas ela vem através também da oração dos santos, né? A oração dos santos culmina nos juízos e os juízos culminam na volta de Jesus, né? Então, é importante a grandiosidade que é a oração, né, cara? Amém, é verdade. Então, glória a Deus, cara. Glória a Deus por isso. Você que está assistindo aí, ou que vai assistir essa live, começa a orar por isso. Começa a orar por querer estar perto do Senhor, pela volta do Senhor, né? E nós, como igreja, precisamos ter esse sentimento. Então, você que vai assistir essa live aí, começa a orar nesse sentido, começa a clamar pela justiça do Senhor. A gente não pode estar contente com o que está acontecendo no mundo. A gente não pode estar feliz com tanto de pecado que está no mundo. Então, a gente precisa estar apegado ao nosso Senhor. E, cara, gostei muito dessa live. Eu vou assistir tudo de novo, porque às vezes a gente está aqui, aí alguém comenta, a gente, né, vai responder, vai escrever alguma coisa.
e a gente acaba deixando algumas coisas passarem, mas eu vou assistir tudo de novo. Amém. Eu sei que eu vou ser ainda mais edificado por tudo que a gente conversou. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite aí para a gente estar conversando. Que o Senhor continue te dando sabedoria, te dando revelação. Você continue sendo essa pessoa assim, né, que ama o Senhor, que é entregue à vontade do Senhor. E obrigado, tá? Deus te abençoe. Tem mais alguma coisa no seu coração, Aaron, que você deseja falar? Não, eu só ia falar que para quem vai assistir, ou quem está assistindo aí também, se surgir alguma questão, uma dúvida, que a gente pode conversar também, né? Chama no privado aí, até mesmo você, tem meu contato aí, você vai assistir alguma coisa, que você quer comentar alguma coisa, você acha que é importante, porque isso aqui é um pouco daquilo que eu sei, né? Mas às vezes você tem uma outra visão, se você complementa aquilo que a gente conversou também, e para mim isso é muito bom, cara. Então eu deixo bem aberto também, quem quiser trocar ideia, complementar, perguntar, eu acho que esse é o tempo, né? Da gente fazer isso também. Mas, de qualquer maneira, cara, foi um prazerzão estar aqui junto com você, desde a primeira vez, agora a segunda também, muito bom, cara. Sempre é muito bom, mano. Tem sido conversas muito produtivas, eu gostei bastante. Amém, amém. Glória a Deus. Cara, bênção demais mesmo. Estou muito feliz, muito edificado por essa conversa. E é isso, até a próxima, né? Quando o Senhor começar a falar mais coisas no nosso coração, a gente pode combinar uma outra live aí para falar mais sobre esses assuntos, né? E queria agradecer a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que vai assistir. Que Deus abençoe você grandemente. Amém. E vamos orar, né, Valéria? Vamos orar e nos abençoe aí com uma oração para a gente estar encerrando. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero agradecer por esse tempo, Pai. Sei que o seu Espírito que nos conduziu aqui. Eu sei que se não fosse o seu Espírito aqui, essas conversas elas seriam vazias e eu tenho certeza que não é o caso, Senhor. Muito obrigado porque o seu Espírito tem nos conduzido, tem nos direcionado também, Deus. E muito obrigado pelo seu Espírito nos conduzir para ter essas conversas também. Eu peço para que, da mesma maneira, o Senhor possa colocar essas palavras que nós falamos aqui no coração dos meus irmãos, Pai, que seja como uma semente em boa terra, Senhor, que cada um também possa validar isso na palavra, buscar na palavra cada vez mais aquilo que foi dito, provar, Senhor, aquilo que foi esses estudos, né, esse estudo na palavra do Senhor e entender cada vez mais também. E, Senhor, gera em nós esse desejo, Senhor, pela sua vinda. Gera em nós, Senhor, um anseio pela sua vinda. Gera em nós um anseio pelo lugar de oração, pelo entendimento do local de oração também, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor, ministrar a igreja, Senhor, em adoração, intercessão, Senhor, ministrar a cidade, intercedendo por ela também, e interceder, Senhor, também pela volta do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Da mesma maneira, eu oro para por todas as outras coisas que nós falamos também. Senhor, gera em nós um coração santo, Senhor, um coração puro, zeloso, Senhor, reto diante de Ti, um coração adorador, Deus. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos de qualquer mal, Pai, e que cada vez mais nós estejamos com os olhos fixos em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. Tamo junto, hein? Amém. Abraço. Valeu, cara. É nóis. Muito obrigado aí pela oportunidade também, viu? Tamo junto. Tamo junto. Um abração a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.